A Lufthansa ainda voa com aviões que outras companhias já aposentaram há anos. Alguns A340 com quase 30 anos de uso, A321 de 1994 que continuam operando rotas diárias, 747-400 que duraram muito mais que os concorrentes conseguiram manter os deles. Então por que uma das companhias aéreas mais reconhecidas do mundo voaria com jatos que parecem pertencer a um museu? A Lufthansa está quebrada? Está mal administrada? Esqueceu de encomendar aviões novos? Nada disso. O que aparenta ser uma fraqueza faz parte de uma estratégia. Uma estratégia baseada em economia que a maioria das companhias não consegue replicar. Um império de manutenção que muda tudo e uma discordância fundamental sobre como o resto da indústria vê as aeronaves. Parte disso são os atrasos na entrega das aeronaves. Mas para entender o porquê disso funcionar, precisamos começar pelo que a Lufthansa tem e quase nenhuma outra companhia possui. A maioria das companhias aéreas terceiriza a manutenção pesada. Quando os custos sobem com aeronaves antigas, elas as aposentam. É mais barato alugar algo novo do que continuar pagando fornecedores externos de MRO. A Lufthansa faz o contrário. Ela faz a MRO internamente. E não só mantém as suas próprias aeronaves, ela lucra com isso. A Lufthansa Technik é um dos maiores provedores independentes de MRO do mundo, atendendo mais de 800 clientes globalmente. Ela supera os independentes graças a uma rede global com mais de 12 instalações na Europa, Ásia e Américas, o que facilita a obtenção de peças e reduz custos logísticos com estoque centralizado. Em 2024, a Lufthansa Technik bateu recorde de receita com 7,4 bilhões de euros, cerca de 19,4% do total do grupo, e teve 635 milhões de euros em EBIT ajustado. Por que isso importa? Uma revisão pesada no A340 que causaria um grande impacto financeiro? A Lufthansa Technik torna isso acessível. Os antigos A320 continuam voando sem o custo alto de substituições via leasing. Reformas de cabine custam menos, revisões de motores são feitas dentro do grupo. Isso cria um ciclo virtuoso. As aeronaves antigas vão para a Lufthansa Technik, custos de revisão menores, vida útil prolongada, e o ciclo se repete. Manter os aviões por mais tempo aumenta diretamente os lucros da Technik. O trabalho interno em jatos de vida estendida gera receita constante, subsidiando contratos competitivos externos. Outras companhias aéreas não conseguem replicar isso, nem a manutenção, nem a escala. A Lufthansa Technik também investe em digitalização para cortar custos ainda mais. Peças reservas e recondicionadas de aeronaves antigas ajudam a reduzir despesas. O resultado? A Lufthansa opera suas aeronaves por mais tempo, mais barato e com mais lucro que rivais que não têm essa vantagem interna. Mas só economizar na manutenção não explica por que jatos antigos às vezes dão mais lucro que os novos. Isso tem a ver com uma economia que muita gente ignora. Isso não é novidade. A Lufthansa mantém seus tipos de aeronaves por mais tempo do que as concorrentes há décadas, como voar com os 737 Classics até 2016. A maioria das companhias os aposentou em 2010 e com A300 até 2009. Muitas aeronaves da Lufthansa já estão completamente pagas, sem pagamentos de leasing, depreciação já contabilizada. Os custos operacionais ficam basicamente com combustível e manutenção. Claro, existe uma penalidade no consumo de combustível. Jatos novos queimam menos, mas jatos antigos têm custos de capital menores. Aqui vai o cálculo que os analistas geralmente ignoram. Um A350-900 novinho tinha preço médio de tabela de 317,4 milhões em 2018. Se fica parado nos meses de inverno, você perde dinheiro. Mas um A340 de 25 anos totalmente depreciado, estacione. Use quando a demanda voltar. A economia ainda bate. Nota: os 4 motores do A340 não são economia de custo, eles consomem mais combustível, mas a Lufthansa os usa estrategicamente em rotas com muitos passageiros premium, onde receita vale mais que eficiência. A malha de voos de longa distância da Lufthansa é sazonal, ligada a eventos e focada nos passageiros premium.
Jatos mais antigos lidam com variações de capacidade no inverno, aumentos de última hora e reforços temporários em rotas. Um jato novo não pode ficar parado em janeiro. Um jato mais velho pode. Os custos fixos já foram absorvidos. Companhias como Wizz Air e EasyJet têm frotas jovens e pagam custos enormes de leasing e/ou financiamento. A Lufthansa prefere ter seus ativos, resiliência financeira e ciclos de amortização longos. Compare com as frotas super jovens da Wizz Air, média de 4,6 anos, ou Norwegian, 8,5 anos. Seus modelos baseados em leasing forçam trocas rápidas para evitar pagamentos maiores. A frota da Lufthansa é majoritariamente própria, grande parte sem ônus. Os jatos mais antigos totalmente pagos também trazem vantagens para o balanço, vendas fáceis para gestores de ativos ou garantias para financiamentos em apertos financeiros. Isso dá à Lufthansa uma flexibilidade financeira inigualável. Pode estender a vida dos aviões, aposentá-los antes se precisar, usá-los como garantia para financiamento. Enquanto o avião estiver bem mantido, a idade não importa. Aeronaves depreciam em 12 e 20 anos com valores residuais baixos, o que incentiva a posse longa em vez de aluguéis curtos. Widebodies mais velhos como os A340 continuam a ser viáveis porque a Lufthansa Technik cortou no tempo de revisões pesadas, minimizando o tempo em terra. Mas essa estratégia foi posta à prova na pandemia, e o que aconteceu depois provou que a abordagem da Lufthansa não era só teoria. A Lufthansa tirou do chão os A340, A380 e 747 durante a Covid. Um gigantesco armazenamento em várias locações pelo mundo, a expectativa era um colapso da demanda a longo prazo. Mas a demanda voltou com força. Os voos de longa distância se recuperaram rápido, as cabines premium ficaram cheias. De repente, os jatos mais antigos viraram peças valiosas. Em 2022, a Lufthansa ressuscitou 5 A340-600. Em 2023, trouxe os 10 de volta. Por que voltar com eles? Mais assentos na primeira classe. Perfeito para rotas de Frankfurt com foco em clientes premium. Rápido para reativar, sem precisar esperar pelas aeronaves novas atrasadas. Outras companhias já tinham descartado esses modelos. A Lufthansa os transformou em ativos estratégicos. Os A340-600 têm 56 assentos na classe executiva e 8 na primeira classe. Em rotas com alta demanda premium, o consumo de combustível vira segundo plano perto da geração de receita. O A340-600 brilha nas rotas premium de Frankfurt, principalmente para a Ásia no verão. A mesma lógica valeu para o A380. Os 8 foram todos reativados até começo de 2025 para rotas premium para LAX, JFK, Boston, DC, Delhi e Denver. E aqui está o que tornou isso possível. A Lufthansa conseguiu reativar esses jatos porque eles foram mantidos, porque a Lufthansa Technik tinha o know-how, porque a estratégia já estava implantada. Companhias que mandaram seus velhos jatos para a desertificação ao invés da manutenção? Essas não conseguiram fazer isso. A Lufthansa conseguiu. No final de 2025, a Lufthansa ainda opera 6 A340-600 nas rotas de Frankfurt para BOS, Detroit, JFK, Riad. O desativamento foi adiado para o final de 2026. As aeronaves que outras empresas descartaram há anos ainda estão gerando dinheiro para a Lufthansa. Mas tem outro motivo para a frota antiga ter continuado por aí. Um motivo que forçou a mão da Lufthansa, gostassem ou não. O grupo Lufthansa tem pedidos enormes de novas aeronaves, A350-900, A350-1000, 777-9s, 787-9s, família A320neo, centenas de aviões encomendados. Mas os atrasos nas entregas são severos. As entregas do Boeing 787 ficaram paradas por causa de problemas na certificação dos assentos. O 777X está sempre atrasando. Planejado para 2020, agora só chega em 2027. Falta de peças e componentes em toda a parte. A Lufthansa não tem escolha a não ser manter os aviões mais antigos para não perder capacidade. Até meados de 2025, a Lufthansa só tinha recebido 4 dos 35 7879 que pediu. Problemas na certificação da cabine alegres,
agora só parcialmente resolvidos, com o lançamento completo previsto para o fim de 2025, atrasaram tudo. Novos atrasos na cabine Alegres no 787 e implantação parcial no final de 2025 fizeram com que os aviões mais antigos continuassem voando até as atualizações serem feitas. Mas olha a diferença, a Lufthansa já sabia disso. Uma estratégia de prolongar a vida dos aviões já fazia parte do plano. Enquanto outras companhias corriam atrás de soluções para manter a capacidade, a Lufthansa continuava voando com o que tinha. Os A340 voltaram ao serviço. Os velhos A320 continuaram operando. Os 747-400 voaram por mais tempo do que o previsto. Em vez de entrar em pânico, a Lufthansa se adaptou. Os aviões antigos continuaram voando. Isso revela algo que muita gente não percebe na estratégia da frota da Lufthansa. A idade variada das aeronaves não é um problema, é o ponto principal. A Lufthansa opera hoje 8 modelos diferentes de fuselagem larga, uma das frotas mais diversas do setor. No momento, ela voa com os 747-8 relativamente novos, A350 muito novos, A330 em meia-vida, A340 antigos, 787 novos e os 777X chegando em breve. Isso permite ajustar o tamanho das rotas, ajustes sazonais dinâmicos, roteiros focados em premium ou em econômica. Se um A350 fica parado para manutenção, a Lufthansa usa o A340. Se as entregas do 787 atrasam, existe o A330. Se o 777X demora anos para chegar, ela tem o 747-8. Redundância operacional. O longo serviço de famílias, como o A320 CEO, reduz custos de treinamento, pilotos e tripulação mantêm a certificação por anos, economizando milhões por ano. E há a segmentação dos passageiros. Viajantes de negócios com alta renda voam nos A350, 787 e 747-8. Destinos mais turísticos recebem os A330 e A340. A Lufthansa envia os aviões mais antigos para onde a experiência na cabine importa menos. Não tenta impressionar com avião novo em toda a rota, foca em otimizar receita. Mas isso gera um problema na percepção da marca. Voe no novo A350-900 e verá cabines Alegres novinhas. Sentou num 747-400 antigo? Cabines ultrapassadas de um tempo antes da pandemia. Ainda assim, diversidade na frota significa flexibilidade na malha. Um setor cheio de atrasos, faltas e imprevisibilidade, essa flexibilidade vale muito. Até 2030, a Lufthansa pretende reduzir a diversidade de modelos, mas sem pressa. Vai aposentando os mais antigos conforme os novos chegam, gradualmente, com estratégia. E o futuro? Como será? A transição da Lufthansa já está acontecendo. Mais A350 chegando, mais 787 entrando na frota, o 777-9 vai chegar eventualmente. Descontinuação gradual do A340-300, A340-600 e A330-300. O 777-9 e o A350-1000 vão consolidar os tipos, mas só quando as entregas se estabilizarem depois de 2027. Até 2030, a Lufthansa vai aposentar o A340-300, o A340-600 e os últimos 747-400. O 747-8 e A380 vão ficar mais tempo em configurações premium até que houver 777-9 suficientes em operação. A empresa espera receber mais de 40 aeronaves de próxima geração até o final de 2026. A frota do futuro será mais limpa, mais eficiente, mas ainda diversificada, ainda estratégica. A questão ambiental pesa. Jatos mais antigos consomem mais combustível, mas a Lufthansa compensa com offset, compromissos com SAF e a tecnologia AeroShark da Lufthansa Technik para reduzir arrasto e estar alinhada com as regulamentações. Porque a Lufthansa aprendeu algo que a maioria das companhias aéreas esquece. A frota mais nova nem sempre é a melhor. A frota mais inteligente é. Então, por que a Lufthansa mantém a frota mais antiga da Europa? O império de manutenção interno baixa os custos. Ciclos longos de depreciação tornam os jatos antigos baratos de operar. Estabilidade financeira vale mais que estética.
Flexibilidade sazonal exige jatos mais velhos já pagos. Atrasos na entrega os forçaram a agir, mas estavam prontos. O A340 e o 747 ainda têm papéis estratégicos. Rotas premium justificam manter aeronaves mais antigas na primeira classe. Quando você vê um gráfico de aviação dizendo que a Lufthansa tem a frota mais velha da Europa, saiba disso, não é por acaso. É uma estratégia baseada em expertise de engenharia, economia, resiliência e um jeito único alemão de valorizar ativos. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então por que não conferir?